Eu estou animado esta tarde para pregar a palavra de Deus, mas vou pregar em português, em inglês, amém? Para que me entendam melhor. Mas vou começar em português, amém? Hoje há um grande partido, não? Esta tarde, não? O jogo, o Corinthians está jogando contra Palmeiras, não? Corinthians. Então, há uma grande expectativa, não? Uma grande expectativa. E a maioria quer que perda a Corinthians, amém? Outros querem que ganhe a Corinthians. Não. Sim. Mas hoje vamos falar sobre a expectativa. Today we're going to talk about expectations. Hoje vamos falar sobre expectativas. And we're going to talk about the expectations of Jesus. E vamos falar sobre as expectativas de Jesus. And we've been studying the book of Mark. Temos estado estudando o livro de Marcos. And last week we studied Mark chapter 10. Semana passada nós estudamos capítulo 10. So today it is fitting that we go to Mark chapter 11. Então hoje vamos para Marcos capítulo 11. Amém. So today we're going to cover the whole chapter of Mark 11. Hoje vamos estudar todo o capítulo de Marcos, de 11. And next week we'll do Mark chapter 12. E a semana que vem vamos estudar Marcos capítulo 12. So like I said, the title of this chapter is the expectations of Jesus. O título deste capítulo é as expectativas de Jesus. Let's go to verse 1. Versículo 1. I'm going to read in Portuguese. Vou tentar ler em português. Dice, cuando se aproximaron de Jerusalén y llegaron a Betfagé y Betania, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram jumentinho na rua, amarrado a portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Paramos aqui. This is an incredible passage. Essa passagem é incrível. First point, Primeiro ponto. the expectations As expectativas of prophecy. de profecia. See, Jesus right here Jesus aqui tells his disciples, nos fala aos discípulos. see, go to the city, Vai para a cidade and this is what's going to happen. e isto é o que vai acontecer. You're going to find Você vai encontrar a donkey, jumentinho. jumentinho And he's going to, and you just take the little donkey, Você leva ele. and if they ask you why you're taking it, Se alguém te pergunta por quê, tell them it is because the master needs it. fala que o maestro precisa. And then we'll give it back. E depois vamos devolver. So that's exactly what happened. Isso é exatamente o que aconteceu. I mean, Jesus has done many prophecies. Jesus tem falado e feito muitas profecias. This is a simple one, Isso é uma simples. a little one. Uma pequena. So that they did, they went to the city, E isso foi o que eles fizeram. Foram para a cidade and everything happened just as Jesus had e said. tudo aconteceu como Jesus falou. See, the first point Primeiro ponto. is the expectation As expectativas of prophecy. de profecia. What is O prophecy? que é profecia? It's saying the future. É falar do futuro. See, God knows the future. Deus sabe o futuro. We don't know the future. Nós não sabemos o futuro. But the Word of God, Mas a palavra de Deus, which is God speaking, que é Deus falando, tells us about the future. nos fala sobre o futuro. See, let's keep reading here. Vamos seguir lendo. We finished in verse 7, so let's go to verse 8. Vamos no versículo 8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos.
os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observando tudo à sua volta. Como já era tarde, foi para Betania com os 12. The triumphal entry, triunfal. A entrada triunfal. This is incredible. Isso é incrível. See, Jesus got the donkey, Jesus pegou a jumentinho, so he can go into the city as a king. para ele entrar na cidade como rei. And everybody was worshiping him. E todo mundo estava louvando ele. The word Hosanna A palavra Hosana means he saves. significa ele salva. This is incredible. Isso é incrível. So he went to the city as a king. Ele entrou na cidade como um rei. The city of Jerusalem. A cidade de Jerusalém. The city that a few weeks later A mesma cidade que uma semana depois was going to crucify him. crucificou ele. See, the people are very weak. As pessoas, o povo é muito fraco. At this point, they were worshiping Jesus. A esse momento, eles estavam louvando a Jesus. But a few weeks later, Mas umas semanas depois, they're going to shout, crucify him. eles vão gritar, crucifica-lo. See, that is people. Isso é pessoas. People go up Pessoas sobem, and people go down. pessoas descem. But Jesus never changes. Mas Jesus nunca muda. So the point number one here Ponto número 1 aqui, is the expectation of prophecy. a expectativa de profecia. See, we don't follow people Nós não seguimos a pessoas. because people can be good, Porque as pessoas podem ser bons, but they can be bad. mas também podem ser maus. But we follow the word of God. Não seguimos a palavra de Deus. And that will never fail you. E isso nunca vai te falhar. Let's look at two prophecies today. Vamos ver duas profecias hoje. Let's go to 1 Thessalonians Vamos a 1 Tessalonicenses, chapter 4. capítulo 4. 1 Thessalonicenses capítulo 4, versículo 13. This is an incredible prophecy. Esta é uma profecia incrível. Something that will happen in the future. Uma coisa que vai acontecer no futuro. Are you guys ready to hear this? Estão prontos para escutar? Sim. Amém. Amém. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Fala assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos antes a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consólem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. What an awesome prophecy. Que incrível essa profecia. Amém. The Bible says that A Bíblia diz Jesus will come back one day. que Jesus vai voltar um dia. See, I believe it with all my heart. Eu acredito isso com todo o meu coração. One day Jesus will come back. Um dia Jesus vai voltar. Amém. Amém. And he's not going to come back E ele não vai voltar as a poor little boy. como um menino pobre. He's going to come back as a king Ele vai voltar como um rei, with the trumpet of God, com a trompeta de Deus, with the angels of God. com os anjos de Deus. And what's going to happen O que vai acontecer, is that if you die a faithful Christian, se você morre como um cristão fiel, you're going to resurrect você vai ressuscitar, and be with Jesus. estar com Jesus. Now, if he comes Agora, se ele volta and you're still alive, e você ainda está vivo,
and you're a disciple. E você é um discípulo, It says you're not going to die, você não morre. but you're going to go with him. Você vai com ele. Isn't it incredible? É incrível isso? I mean, maybe Jesus will come back in our lifetime. Talvez Jesus volte à nossa vida. I think it's going to be awesome to see him come, Não seria incrível ver ele vindo? and then you shoot up to be with him. E você pula para cima para estar com ele? Wouldn't that be incredible? Não seria incrível isso? But even if you die, Mas ainda se você tem morto, to resurrect para ressuscitar, and be with God. para estar com Deus. See, that's a prophecy of Scripture. Isso é uma profecia de escritura. And that's what we believe, amen? Isso que a gente acredita. Because, really, that's really all that matters. Isso é todo o que importa. Where are we going to go Onde que nós vamos when we die? quando morremos? See, let's look at another prophecy. Vamos ver outra profecia. In Hebrews Em chapter Hebreus, 4. capítulo 4. Hebreos 4, versículo 13. This is one of the scriptures Isso é uma das escrituras that we do in our Bible que studies. nós fazemos nos estudos bíblicos. Verse 13, Hebreus 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. We don't like the scripture too much. talvez não goste muito dessa escritura. See, we love the concept of just going to heaven, right? Gosto que fala que sempre a gente vai para o céu. But the Bible says that we have to give account. Mas a Bíblia diz que nós precisamos dar contas. You cannot live your life Não pode viver tua vida in sin em pecado and think you're going to e heaven. pensar que você vai para o céu. See, God loves you Deus te ama with all his heart. com todo o seu coração. So much so that he gave Jesus for you. Tanto que ele deu Jesus por você. See, his love for you is unconditional. O amor dele para você é incondicional. But a relationship with him Mas um relacionamento com Deus is conditional é condicional on your obedience. em sua obediência. See, we got to follow him Nós precisamos seguir ele. because we got to give account one day. Porque um dia vamos dar contas. We cannot live a sinful life and think we're going to go to heaven. Não podemos viver uma vida pecaminosa e pensar que vamos para o céu. We got to repent of our sins Precisamos nos arrepender de nossos and pecados. be disciples of E Jesus. serem discípulos de Jesus. I think about Marília, who was baptized 2 weeks ago. Eu penso sobre Marília, que foi batizada faz uma semana. Marília! I mean, here's a young woman. Essa é uma menina, I mean, she just took the vestibular. acabou de fazer vestibular. She's young. Ela é muito jovem. Maybe the youngest disciple in our group. Talvez não. Gabriela. Gabriela. No, Gabriela might be my girl. Os mais jovens do nosso grupo. And she's incredible. E ela é incrível. She repented of her Ela se sins. arrependeu de todos os pecados. I mean, it's amazing. É incrível She ver. became a disciple. Se tornou uma discípula. See, to become a disciple, she had to stop doing the things she did before she was a Christian. Para ela fazer uma discípula, ela tem que parar as coisas que ela estava fazendo no passado. All of us had to do that. Todos nós precisamos fazer isso. But somebody at 18 years old, Mas para ela, aos 18 anos, she made an incredible decision for God. ela fez uma decisão incrível para Deus. So when Jesus comes back, Então, quando Jesus volta, one of the persons going to go uma das pessoas que vai ir, is Marília. é Marília. She'll be flying up right Ela there. vai estar lá em cima. Amém. Ain't that incredible? Não é incrível isso? See, now the question, how about you? E você? Are you really a disciple of Jesus? Você é realmente um discípulo de Jesus? See, if you are, you're going to go up, amen? Você vai lá em cima também. But if you're not, Mas se você não é, you won't go with Jesus. você não vai com Jesus. You're going to go to hell. Você vai para o inferno. And God doesn't want you to go to hell. Deus não quer que você vá para o inferno. God wants you to go to heaven. Deus quer que você vá para o céu. But we got to repent Mas precisamos nos arrepender so we can go to heaven. para Amen? poder ir para o céu. So I want to challenge you, if you're not a Christian, Quero te desafiar, se você não é um discípulo, you need to become a disciple. tem que se virar um discípulo. You need to study the Bible Tem que estudar a Bíblia and learn to love Jesus. e aprender como amar a Jesus. Just like Marília did. Como Marília fez. And then one day, you're going to go to heaven. E um Amen? dia você vai para o céu também. So point number 1, Ponto número 1. the expectation of Jesus. As expectativas de Jesus. Amen? Which is the expectation of prophecy. Que são as expectativas de profecia. Let's go back to Mark chapter 11. Vamos voltar a Marcos capítulo 11.
Let's read here verse 12. Vamos seguir lendo, versículo 12. And our second point E segundo ponto, is the expectation of faith. expectativas de fé. The expectation of faith. As expectativas de fé. Verse 12. Versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém coma mais de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Amém? Isso. Great passage. Passagem incrível. It says Jesus was hungry. Jesus tinha fome. See, Jesus was a man Jesus era homem for 33 years. por 33 anos. Yes, he was God at the same time, Sim, ele era Deus ao mesmo tempo, but he was a man. mas também era homem. He was hungry. E ele tinha fome. And he went to a fig tree, Ele foi para uma figueira and he liked to eat figs. e ele gostou de comer figos. Do you like to eat figs? Você gosta de comer figos? She doesn't like, Gabriela doesn't like figos. Gabriela não gosta de figos. I like figs. Eu gosto de figos. They're great. São figos. So he went to eat the figs. Ele foi para comer figo, But you know what? mas sabe o quê? There were no figs. Não tinha. Não tinha. And there wasn't supposed to be any, E não tinha que ter, because it wasn't the season for one. porque não era a época. So you know what Jesus does? Sabe o que Jesus fez? He actually curses the tree. Ele maldisse o árvore. And the disciples, Amaldiçoou o figueira. and the disciples were astonished. E os discípulos ficaram admirados. What is he doing? O que ele está fazendo? Well, let's keep reading. Vamos seguir lendo. Let's skip a couple verses, Vamos pular uns versículos and then we'll read those later. e lemos isso depois. Verse 20. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. So what Jesus said came true. Então o que Jesus falou se virou verdade. There's a little prophecy right here. Tem uma profecia aqui, A little one. uma pequena. He told the tree, Ele falou nobody's going to eat ever from you again. Ele falou para a figueira, ninguém vai comer de você mais, nunca mais. And it happened. E isso aconteceu. See, everything that Jesus says will happen. Tudo que Jesus fala vai acontecer. The fig tree A figueira became totally dry. ficou totalmente seca, It was dead. estava morta. And the disciples were amazed. E os discípulos estavam admirados. See, and Jesus is going to use this right now Jesus vai usar isso aí to teach us a lesson. para ensinar uma lição. A lesson about faith. Uma lição sobre fé. A lesson about the expectation of faith. Uma lição sobre as expectativas de fé. Let's read. Vamos ler. Versículo 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém. Enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoam-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Amém. Amém. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. What a lesson! Que lição. The expectation of faith. As expectativas de fé. Jesus tells the disciples, Jesus fala para os discípulos. have faith in God. Tenha fé em Deus. If you tell the mountain, Se você fala para a montanha, hey, mountain, move, montanha, vai para lá. and you believe it with all your heart, Você acredita com todo o seu coração. it will happen. Vai acontecer. See, because the disciples were amazed Os discípulos estavam admirados on the fig tree. sobre a figueira. Wow, Jesus had the power over the tree. Uau, Jesus tinha poder sobre a figueira. And Jesus says, you know what, I have a lot more power than that. E Jesus falou, eu tenho mais poder que isso. If you tell the mountain to move, Se
você fala a montanha mudar and you don't doubt, e você não duvida, it's going to happen. vai acontecer. Isn't that incredible? Não é incrível isso? But Mas, if you haven't forgiven anybody, se você não tem perdoado alguém, you got to forgive. tem que perdoar. Because if you don't forgive somebody when they sin against you, Porque se você não perdoa alguém quando eles pecam contra você, it's impossible to have faith. é impossível ter fé. When you have things in your heart, Quando você tem coisas no seu coração, when people have sinned against you, quando pessoas têm pecado contra você and you don't e forgive, você não perdoa, you can't have faith. não pode ter fé. And on top of that, E mais, em cima disso, you don't go to heaven. você não vai para o céu. Because how can you not forgive Porque como você não vai perdoar men who sin against you pessoas que têm pecado contra você, if Jesus is willing to forgive you of all your sins? se Jesus está disposto de perdoar você de todos os seus pecados? Bom. So, Então, that's a great lesson, the expectation of faith. isso é uma lição incrível, as expectativas de fé. What is faith? O que é fé? Well, I believe a lot of us don't understand what faith is all about. Eu acredito que muitos de nós não entendemos o que é fé, realmente. A lot of us, we get confused. Muitos de nós ficamos confusos. We think we have faith, Pensamos ou achamos que temos fé, but we don't have faith. mas não temos fé. What we have is hope. O que nós temos é esperança. See, faith is being sure Fé é tendo segurança that something is going to happen. que alguma coisa vai acontecer. Hope Esperança is to maybe it's going to happen, maybe it's not going to happen. e de pensar talvez vai acontecer, talvez não vai acontecer. That's not what Jesus requires of a man of God Isso não é o que Jesus requer de um homem de Deus, or a woman of God. ou uma mulher de Deus. God requires faith Deus requer fé to believe para acreditar, without seeing. sem ver. This is what faith is all about. Isso é fé, I realmente. believe this is something God blesses, Isso é uma coisa que Deus abençoa, even if you're not a Christian. ainda se você não é um cristão. It's like a spiritual law. É uma lei espiritual, It's like gravity. como gravidade. 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 Amém. It's like gravity. So, for example, Por exemplo, people that go to college. pessoas que vão para a universidade. Do you go to college saying, Você vai para a universidade falando, I'm going to study for 3 years. eu vou estudar por 3 anos. I'm going to drop out of school 1 year before I graduate. Eu vou sair da escola 1 ano antes de me formar. I'm not going to get my degree. Não vou ter meu diploma I'm going to have a lot of debt. e vou ter muita dívida. Does somebody go to college believing that? Alguma pessoa vai para a escola pensando assim? No, you go in, I'm going to get a degree. Não, pensa, eu vou conseguir meu diploma. So, you have faith. Você tem fé. Doesn't matter if you're a Christian or not. That you Não have importa se faith. você é um cristão ou não, você tem fé. It's a spiritual law. É uma lei espiritual. It's like getting married. É como você casando. You don't go to get married thinking this. Você não entra no casamento pensando, I'm going to be with this woman for 20 years. eu vou estar com essa mulher 20 anos, I'm going to have 3 kids, vou ter 3 filhos and then I'm going to get divorced. e depois vou me divorciar. Do you think that way? Você pensa assim? Tyler and Shay just got married. Tyler já acabaram de casar. Let's ask them. Vamos perguntar a eles. Did you think that way, Você Shay? pensou assim? How about you, Tyler? Você pensa assim? No. They just got married 4 or 5 months ago. Acabaram de se casar faz 4 meses. But they have faith. Mas eles têm fé. This is for life. Isso é por vida. And that's the way we got to be with God. E nós precisamos ser assim com Deus. When we pray something to God, Quando nós oramos alguma coisa para Deus, we got to believe it. precisamos acreditar. You got to see it in your mind. Você tem que ver isso em sua mente. After you see it in your mind, Depois de ver na mente, then you pray to God, você ora a Deus, giving Him thanks dando graças for what you have already received. Amém. o que você já tenha recebido. And then you work hard E depois você trabalha forte so it happens. para que aquilo aconteça. Because you're sure Porque você tem certeza that God is going to give it to you. que Deus vai te dar isso. I'm really impressed by our church in Santiago. Estou muito pressionada com a igreja, impactado com a igreja de Last week they had Chile. 6 people Semana passada eles tiveram 6 pessoas that came to Christ. que vieram para Cristo. That's incredible. Isso é incrível. I mean, the church is not even that big. A igreja não é muito grande. They probably have around 70, 80 members. Talvez eles tenham 70, 80 membros. That's incredible. Isso é incrível.
They have faith. Eles têm fé. They believed it. Eles acreditaram, They worked hard for it. trabalharam forte And God gave the growth. e Amém. Deus deu o fruto. Glória a Deus. That's what we need to do here. Isso que nós precisamos fazer aqui. See, our challenge here Nosso desafio aqui, is to, we've been here 3.5 months. nós estamos aqui já há 3 meses e meio. Our challenge is to explode. Nosso desafio é de explodir. Explotar, como você fala? Explodir. Not explode physically. Não explodir fisicamente. Because if we did that, we would die. Porque se nós fizermos isso, vamos And morrer. then we'll be in the category of waiting for Jesus. E aí vamos ficar na categoria de esperar nós Jesus. But we want to explode Nós queremos explodir spiritually. espiritualmente. Amém. We're going to put a spiritual bomb in this room. Vamos colocar uma bomba espiritual nessa sala. A spiritual bomb of faith. Uma bomba espiritual de fé nessa sala. And collectively, we're going to have little bombs. E, Little grenades. Little spiritual grenades. e todos nós, coletivamente, vamos ser umas bombas pequenas. Granadas espirituales. Granadas, se fala? Todos vamos ter granadas espirituais. Amém. And we're going to go throw them at people E vamos jogar aquilo às pessoas so they can become Christians. para eles se tornarem cristãos. Amen? That's what we need to do. You see, we're not, Isso que nós precisamos fazer. we're about saving souls. Nós estamos aqui para salvar almas. But to save souls, Mas para salvar almas, a person has to die. alguém tem que morrer. They have to die spiritually in order Tem to que become morrer Christians. espiritualmente para nascer fisicamente. The summer is coming. O verão vem. It is the incredible time to bear fruit. Esse é tempo incrível para dar fruto. This incredible time to bring people to Jesus. Esse é um tempo incrível para trazer as pessoas para Jesus. To bring your friends to Seus Jesus. amigos, Your family members. seus familiares, Your co-workers. colegas de trabalho. To bring everybody to Jesus Christ. Todo Amen? mundo para Jesus. I want to encourage you to do that. Eu quero te animar para fazer isso. We're going to do that, guys. Vamos fazer isso. We're going to explode spiritually. Vamos explodir espiritualmente. That's point number 2. Ponto número 2. The expectation of faith. Expectativas de fé. All right, let's go to point number 3. We have 4 points. Ponto número 3. Temos 4 pontos. Let's go to verse 15. Vamos para o versículo 15. Let's read the ones we skipped. Vamos ler aqueles versículos que pulamos. Point number 3. Ponto número 3. The expectation of all nations. As expectativas de todas as nações. Expectativas. Okay. The expectations of all nations. As expectativas de todas as nações. Verse 15 says, Versículo 15. Llegando a Jerusalén, Jesús entró en un templo y allí comenzó a expulsar a los que estaban comprando y vendiendo. Derrubó as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou todas as nações. Mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. The expectation of all nations. As expectativas de todas as nações. When Jesus went to the temple, Quando Jesus foi para o templo, in the Old Testament, no Antigo Testamento, the temple of God o templo de Deus was where the presence of God was. era onde estava a presença de Deus. Now, the temple of God is our hearts. Agora, o templo de Deus é nossos corações. And when he went to the temple, E quando ele foi para o templo, he was indignant. ele estava indignado, He was mad. estava com raiva. Why? Por quê? Because the house of God Porque a casa de Deus needed to be precisava ser a house of prayer uma casa de oração for all the nations. para todas as nações. Jesus' plan O plano de Jesus was to go to all nations. era para ir para todas as nações. For all nations, all people Todas as nações, todos os povos, to know God. conhecer a Deus. To do something less Para fazer uma coisa menos, is not to follow Jesus. é não seguir a Jesus. The expectations of all nations. As expectativas de todas as nações. See, in our church, we believe this. Em nossa igreja, nós acreditamos isso. We believe
in going to all nations. Acreditamos de ir para todas as nações. See, right here we have what, 30 people? Aqui temos como 30 pessoas. See, and you see the church, you go, man, this is a small group. Você vê o grupo e você pensa, nossa, o grupo é pequeno. Well, the guys are not really good looking. Os homens não são muito bons, muito bonitos. I mean, Raul's losing his hair. O Raul quase não tem cabelo. Tyler is already developing a bald spot at Tyler 23 já years old. está ficando careca. I mean, look at that. I mean, Malcolm has glasses. Malcolm tem óculos. Joey is the only good-looking one in the group. Joey é o único bonito que está aqui. But he has other problems. Mas ele tem outros problemas. So, what's going on? This group is only 30 O que people. está acontecendo? Esse grupo só tem 30 pessoas. But we're not 30 people. Mas nós somos só 30 pessoas. We're a bunch of people around the world that have the same convictions. Somos um monte de pessoas, através de todo mundo, com as mesmas convicções. That's why we read about the good news. Por isso que nós lemos as boas notícias. Because we need to understand that our goal is not only to save Sao Paulo. Porque nós precisamos entender que nosso alvo é não só salvar São Paulo, We need to save Brazil. precisamos salvar Brasil. But not only Brazil, Não só Brasil, we need to save South America. precisamos salvar a América do Sul. But not only South America, Não só a América do Sul, we need to save the world. também o mundo. And that's our goal. Isso é nosso alvo. And that's why Jesus was ticked off Por isso que Jesus estava indignado on these religious leaders com os líderes religiosos, that were only thinking about money, que só estavam pensando em dinheiro, their positions, posições, and they were thinking about the world. e não estavam pensando no mundo. The world needs Jesus. O mundo precisa de Jesus. And we need to have the love E nós precisamos ter esse amor and the e o sacrifice sacrifício to go and love people. para Amen? ir e amar as pessoas. That's what it's all about. Isso é o que significa. That's why as a church we have a project called the Crown of Thorns Project. Por isso, como igreja, nós temos um projeto que se chama Coroa de Espinhos. For next year, No ano que vem, the plan is to plant 5 churches. o plano é de plantar 5 igrejas. 3 in the United States, 3 nos Estados Unidos, San Francisco, Orlando, and Boston. And outside the United States e fora dos Estados Unidos, is Ciudad de México y Paris. Amen? That's very ambitious. isso é muito ambicioso. That takes a whole bunch of missionaries Soma muitos missionários and a lot of money to do e that. muito dinheiro para fazer isso. But we have the faith to do it. Mas nós Amen? temos a fé de fazer isso. And I want to challenge you to have the heart for the world. E eu quero desafiar vocês de ter coração para o mundo. Not only for this city, Não só para esta cidade, but for the world. mas para o mundo. Because you may even have family members Porque você pode ter familiares in other countries em outros países. and you want them to get saved. E você quer que eles fiquem salvos. You may have family members in other cities of Brazil Você pode ter familiares em outras cidades do Brasil. and you want them to get E saved. você quer que eles se salvem. But only if Jesus is rich to them Mas só se Jesus é pregado para eles, can they be saved. eles podem ser salvos. I want to have the heart of world evangelism. Tenha o coração de evangelismo mundial. See, this is the expectation of all nations. Isto é a expectativa de todas as nações. And our last point, E o último ponto, let's go to verse 27. versículo 27. 27. Is this. Last point is be wise in your expectations. O último ponto é, seja sábio em suas expectativas. Verse 27. Versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém. E quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, eles perguntarão: então, por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam um pouco, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos.
Diz então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Wow! Jesus, Jesus, be wise in your expectations. seja sábio em suas expectativas. See, Jesus knew that these Pharisees, Jesus sabia que esses fariseus, these religious leaders, esses líderes religiosos, they don't want to follow God. não queriam seguir a Deus. The only thing they wanted A única coisa que eles queriam is to keep their positions of leadership. manter suas posições de liderança. They were afraid of Jesus Eles tinham medo de Jesus, because they were losing people to Jesus. porque eles estavam perdendo pessoas para Jesus. That's why they wanted to kill him. Por isso que eles queriam matar Jesus. So they wanted to trick him with questions. Então queriam fazer capciosos nas perguntas. So Jesus was wise, Jesus era muito sábio and he didn't answer the e questions. ele não respondeu a pergunta. See, the Bible says something. Let's read it in Matthew chapter 7. A Bíblia diz uma coisa, vamos ler em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 6. Fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem matirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltarão-se em contra vocês, os despedaçarão. Amém. The Bible says A Bíblia diz that we cannot give que não podemos dar what is sacred to the dogs, o que é sagrado para os cães, or your pearls, ou suas pigs, pérolas pérolas, aos porcos. porcos. If you do, Se você faz isso, they're gonna bite you. eles te vão morder. We gotta be wise in our expectations, Nós precisamos ser sábios nas expectativas. and we gotta know E precisamos saber who we need to study the Bible, who we do. com quem estudar a Bíblia. Because one of Satan's plans is this: Porque um dos planos de Satanás é: our time is very precious, nosso tempo é muito valioso. and if we're not saving souls, Se nós não estamos salvando almas, something's wrong. alguma coisa está mal. So what Satan does sometimes is that he gives us people to study the Bible Então, o que Satanás faz algumas vezes, ele dá pessoas para estudar a Bíblia that are not really open. que não são abertos realmente. They're not really going to become disciples. Não vão se tornar cristãos. They're here because they want friends, Eles estão aqui porque querem amigos. or any other reason. Ou qualquer outra razão. So, and you study the Bible with these people, Então você estuda a Bíblia com eles. and then they become Christians. E eles não se tornam cristãos. And then you lost time, you could be studying with many other people. E aí você perdeu tempo que você poderia estar estudando com outras pessoas que estão abertas. Because the Bible says in Matthew 9, Porque a Bíblia diz, em Mateus 9, the harvest is plentiful. a colheita está Muita. muita. But the workers are few. Mas os trabalhadores são poucos. See, there are many people that want to become Christians. Tem muitas pessoas que querem se tornar cristãos. But we got to be wise in our expectations. Nós temos que ser sábios com nossas expectativas. Making disciples is like fishing. Fazendo discípulos é como pescar. Sometimes you're fishing Às vezes você vai pescar and a fish comes out, e um peixe vem, but they're too small. mas é muito pequeno. What do you do when you have a very small fish? Então, o que você faz quando tem um peixe muito pequeno? You throw it back in the ocean Joga de volta so it can grow. para ele crescer. So we got to be careful in our expectations. We want to save everybody. Precisamos ser sábios nas nossas expectativas. Nós queremos salvar todo mundo. How do you save everybody? Como você vai salvar todo mundo? You gotta save the open ones first, Tem que salvar os abertos primeiro. and then they will help us to get everybody else. E eles vão nos ajudar a conseguir todo o outro mundo. But Jesus did not waste his time Mas Jesus não perdeu tempo with the religious leaders. com os líderes religiosos. He didn't even answer his questions. Nem respondeu as perguntas. He's like, you know what? Ele falou, sabe o quê? I'm not even going to answer your question. Eu nem vou responder essa He asked them a pergunta. question right back Ele perguntou outra pergunta de volta to see if they were open. para ver se eles estavam abertos. How do you know if someone's open to study the Bible? Como você sabe se alguém está aberto para estudar a Bíblia? Isn't that a good question? Não é uma boa pergunta? How do you know if somebody's open? Como você sabe se alguém está aberto? It's very important. Isso é muito importante. One word, Uma palavra. initiate. They initiate. Eles Those folks. iniciativa. The non-Christian initiates. That's how you know they're open. O não cristão faz iniciativa. That means that if you call them, Isso significa que se você liga para eles, they call back. eles ligam de volta.
If you text them, Se você manda um texto, they text back. eles textam de volta. If they can't make it to a study, they call you beforehand. They can't make it to the study. Se eles não conseguem chegar a um estudo, eles te ligam antes para falar, não vou conseguir. If they don't show up to studies, Se eles não chegam ao estudo, they're not open. não estão abertos. I mean, if that is their pattern, they're not open. Se esse é o padrão deles, não estão abertos. And we're wasting our time. E você está perdendo tempo. So you gotta be wise in our Tem expectations que ser sábio em suas expectativas. because we have little time Porque nós temos pouco tempo. and the times are evil. E os tempos são malvados. And we have to save as many as possible. Amen? Precisamos salvar o maior número possível. I'll give you an example of somebody who really understood this. Vou te dar um exemplo, uma pessoa que realmente entendeu isso. In Chicago this week, Em Chicago, esta semana, they baptized a man named Victor. eles batizaram um homem chamado Victor. Victor was a manager Victor era um gerente at a coffee place, very famous coffee place a café famoso in the United States called Dunkin' Donuts. em Estados Unidos, chama Dunkin' Donuts. Hay aquí Dunkin' Donuts? See? Dunkin' Donuts. Amen. Dunkin' Donuts. And he was so happy about becoming a disciple E ele estava muito feliz em se tornar cristão. that he told the whole church Que ele falou para toda a igreja that he's going to give everybody in the church a free coffee. que ele vai dar todo mundo na igreja café grátis. The membership of the Chicago church A membresia da igreja de Chicago is 153. é 153 pessoas. But he knew that. Mas ele sabia He was isso. fired up about that. E ele estava muito animado. In his own money, he's going to do that. E com seu próprio dinheiro ele ia fazer isso. Why? Por quê? Because he was grateful. Porque ele estava muito agradecido. Grateful people initiate. Pessoas agradecidas e tomam iniciativa. Amen? Amém. So, what did we learn today? O que nós aprendemos hoje? Well, we learned about the expectation of Jesus. Aprendemos sobre as expectativas de Jesus. We learned to have expectations in prophecy. Aprendemos expectativas em profecia, We learned about the expectation of faith. as expectativas da fé, We learned about the expectations to go to all nations. as expectativas de ir a todas as nações. And we also learned to be wise in our expectations. E também aprendemos de ser sábios em nossas expectativas. Next week, A semana que vem, we'll go on to Mark chapter 12. vamos para Marcos capítulo 12. And to God be the glory. Amen. Para Deus seja toda a glória. Amém.